Explicações sobre o caso LiveSort, uma questão do Eduardo Paes, né? Aquela questão e uma explicação sobre isso. O Odair Hellmann, também assuntos sobre o rompimento do Carioca, o contrato com a Globo. Tudo isso na entrevista lá do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, ao canal a Band, né? E ao programa Donos da Bola. Vamos falar e comentar essas declarações dele e outras também aqui neste vídeo de Giros Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. E pra quem viu a entrevista lá do presidente do Fluminense ao programa Donos da Bola Rio, sabe que uma coisa a gente tem que fazer aqui: comercial e merchan, porque, meu Deus do céu, a cada pergunta entrava um comercial. Então eu tenho que falar aqui, não, XBET, um programa aí que traz o programa Tricolômetro aqui pro canal também, patrocina aqui o canal, e que se você for lá e fizer um depósito lá na 1xBet, o link tá no primeiro comentário, faz o depósito por este link e envia o comprovante pro e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, você pode participar do Tricolômetro, que é um quiz sobre o Fluminense, valendo uma camisa oficial do Fluminense, que pode ser essa aqui de treino, pode ser a rosa, pode ser a verde, tendo disponibilidade, pode ser qualquer uma dessas camisas, beleza? Então, aí já fiz a minha parte, já comentei, a maior parte do programa eu já comentei, que foram os comerciais. Agora vamos comentar a entrevista. Bem, eu vou passar por alguns temas que foram bem rapidinhos aqui no início, tá? Pra gente desenvolver mais rápido o vídeo. Por exemplo, a proposta ou sondagem por Odair Hellmann do mundo árabe, né? Teve uma pergunta sobre isso e o presidente falou que nem Odair nem o Fluminense receberam nada, então, nesse caso, realmente não deve rolar. E assim, na verdade é muita especulação, como eu falei lá no vídeo, né? Existem muitas especulações e sondagens, porque quando você olha a tabela, de fato, tá lá. Odair Hellmann é o melhor técnico brasileiro na tabela e vem há 3 anos assim já, né? Sendo um técnico brasileiro entre os principais ali do ano no Brasileirão. Isso chama atenção, mas ele negou qualquer tipo de proposta ou sondagem. Outro assunto que ele também falou, esse até falou de maneira mais extensa, foi mais debatido, mas eu acho que é um assunto menos relevante nesse momento pro Fluminense, por causa das perguntas que foram feitas não interessam tanto, que é o caso do rompimento do Carioca. Ele explicou a situação lá do rompimento, né, da questão do Flamengo transmitir e da FERJ estar junto, né, de autorizar a ação, porque a FERJ recebe o dinheiro e distribui para os clubes, enfim, explicou toda essa situação, a culpa da FERJ. É um assunto mais antigo, mas o que mais importa nesse momento, acho que pro Fluminense, já que já sendo esclarecido de que rompeu-se o contrato e o Fluminense já recebeu a multa, né, ou vai receber, enfim, provavelmente parcelado, a multa da rescisão do contrato com a Globo, né, da Globo ter rescindido, a pergunta é: e o Carioca de 2021? Quem vai transmitir? Existem negociações para transmitir o Carioca de 2021? Já está existindo essa negociação em bloco ou vai ser cada emissora com alguns times? O Fluminense está pensando numa estratégia de, caso não haja compra por parte de uma só emissora, em juntar com outra meia dúzia de clubes pequenos e transmitir esses jogos contra esses clubes pequenos. Lembrando, a MP caiu, então o Fluminense só pode transmitir, uma emissora só pode transmitir se ela tiver os 2 times que estão jogando. O Fluminense está entrando em contato com o Cabo Friense, Bom Sucesso, América e etc. A América é até maior, né? Mas times assim, times menores, para tentar transmitir os seus jogos contra esses times com a Flu TV, por exemplo, seria algo viável. Compra só os jogos contra o Fluminense, e aí você choca ali e faz a transmissão só desses jogos pela Flu TV e divide, de repente, os lucros da transmissão com outra equipe, ou dá uma parte, enfim. Tem negociações, tem pensamento. Qual é o pensamento do Fluminense para Campeonato Carioca 2021? Isso não foi perguntado, a gente não sabe a resposta. Um assunto mais polêmico que acabou entrando foi o de Eduardo Paes. E aí esse pra mim não é nem polêmico, né? Esse pra mim é um erro do Fluminense. Bem, o Mário Bittencourt, o presidente, explica no programa Donos da Bola, depois de quase um mês já do acontecido, ele traz a primeira explicação do Fluminense para com os torcedores, né? Lembrando, o Fluminense não falou nada sobre esse caso aos seus torcedores durante quase um mês, mesmo os torcedores insistindo e perguntando sobre o caso. A declaração dele foi o seguinte: de que Delei, que foi deputado durante um tempo, e o Eduardo Paes, que foi prefeito, né, e estava tentando se eleger mais uma vez agora prefeito,
eles participaram da cessão do terreno para a construção do CT do Fluminense e queriam fazer, isso palavras dele, tá? Queria fazer uma visita para saber como está o terreno, como está a situação. Bem, a desculpa foi essa. Outra coisa que o Mário também fala é que o Fluminense não filmou, não postou foto, não fez nada de divulgação quanto a essa ação dele lá, justamente por causa da questão da campanha e etc. E que a foto foi colocada no Instagram da candidata vereadora que estava lá junto e que depois foi apagada. Bem, aí essa foi a explicação dele. Primeiro, e que pra mim é um dos pontos mais notórios aí, né? Aliás, não é um dos pontos mais notórios não, mas é o segundo, que queria fazer uma visita para saber como tá o terreno. Eduardo Paz tá 4 anos de folga aí, né? Que ele não era prefeito. Agora ele vai fazer um negócio para saber como tá o terreno? Um negócio meio sem nexo, né? E segundo, mais sem nexo ainda, o Fluminense não filmou, não postou foto, não fez nada de divulgação. Mas a foto que foi postada é uma foto com nome e número dos candidatos. Ou seja, o Fluminense não fez qualquer tipo de divulgação, mas produziu camisas para dar a esses candidatos e ainda tirou foto. E aí é outra pergunta, né? Pra que tirar foto se não vai divulgar nada? Se é uma visita só mesmo para ver ali? O que a vereadora tem a ver com a questão da sessão do CT, a candidata vereadora? Se tirou a foto, era para não divulgar o quê? Para guardar de recordação? Qual a lógica disso? Bem, isso não foi perguntado. Outro caso também falado foram os casos de Dodi, a renovação. Achei até o presidente mais incisivo quanto ao empresário do jogador. Lembrando, tem um vídeo falando sobre o caso Dodi, que saiu hoje mesmo aqui no canal. Aí eu escrevi ali, ele bateu no empresário e ele citou 2 pontos que aí nesse caso eu concordo e muito, apesar de ser um acho que é ponto pacífico para todo mundo, o outro acho que parte da torcida acho que não entendeu, enfim, pensa diferente. Que é ponto pacífico para todo mundo, não afetou o futebol de Dodi, isso é um fato, Dodi não vem jogando mal por causa dessa questão da renovação, e isso é um fato, isso mostra também que ele não está participando diretamente das questões de renovação. Isso para mim pesa um pouquinho contra o jogador também, né, que ele tem que ser o gestor da carreira dele. Mas, independente disso, mostra que toda essa confusão de renovação não está afetando o futebol de Dodi. Dodi vem jogando o mesmo futebol. E, além disso, isso mostra também que tirá-lo de campo hoje, botar na reserva, botar para treinar separado, punir o jogador futebolisticamente falando, é punir o Fluminense. Existe uma expressão que é a relação de ganha-ganha, que é uma relação onde os dois ganham. Eu te dou isso daqui, você me dá isso daqui, nós dois estamos ganhando. Essa seria a relação perde-perde, porque o Fluminense perderia um jogador titular que não está tendo seu futebol afetado por essa confusão de renovação, e o jogador perderia porque não jogaria e ficaria sem jogar e etc. E o Fluminense, além de tudo, ainda pagaria salário. Ou seja, seria uma relação, a pior de todas as decisões seria essa, de te afastar o jogador. Porque além de você pagar salário, você perde um jogador titular que está jogando a mesma coisa. Então essa pra mim seria uma ideia sem nexo e foi o que o presidente falou lá na entrevista também, nesse ponto eu concordo com ele. Outro fator, as eliminações. Ele fala já no final do programa sobre as eliminações, aliviando as eliminações para poder elogiar o Odair Hellmann. Olha, vamos lá. Eu dou todos os méritos aqui ao Odair Hellmann em relação ao Brasileirão. Sempre falo aqui que o 4º lugar é muito mérito dele também, porque a gente tem time para disputar a parte de cima da tabela? Tem, para ficar em 8º, 9º, por aí. Ser 4º lugar tem méritos de treinador, mas não dá para tirar os deméritos das eliminações nas competições de mata-mata. Não dá. Isso aí a gente tem que ser ponto pacífico. E as desculpas utilizadas por eles, pelo Mário Bittencourt, né, por ele, não colaram tanto. Uma delas eu acho que faz sentido, que é a da Sul-Americana, o jogo ser em fevereiro. Se eu concordo, a gente estava no início, jogou ida e volta da Sul-Americana, acho que a gente estava jogando Taça Guanabara ainda. Então, isso eu tenho que concordar mesmo que foi muito cedo. Mas tirando isso, ele dá as seguintes desculpas. O time era um time completamente diferente do que é agora. A grande confusão em relação à campanha na Sul-Americana é muito mais sobre o jogo de volta, lá em La Calera. O jogo aqui o Fluminense joga melhor, tinha desfalque, mas joga melhor, empata por 1-1 na única chance que o La Calera teve. Ok, vai jogar lá e a impotência do time é o que mais a gente reclama. E o time tinha, olhando a escalação, você vê que a gente perdeu daquele time. A gente tinha naquele time, perdeu Gilberto, perdeu Henrique e perdeu Evanilson. Considerando aí que a gente perdeu 2 jogadores e um outro a gente ganhou com a saída dele. Mas assim, a gente perdeu Gilberto e Evanilson, que seriam titulares hoje. Ou seja, o time lá tinha titulares que seriam titulares hoje. E a gente ganhou
Danilo Barcelos bancando Egídio. Ou seja, dá pra gente dizer que em relação a peças, aquele time lá era um time até que tinha mais opções do que o time atual, já que Dodi e Hudson eram reservas daquele time. Então nesse ponto não cola tanto. Você pode dizer que o futebol de fevereiro era um outro tipo de futebol, os jogadores não estavam jogando a mesma coisa, etc. Beleza, mas o time não tinha tanto desfalque assim não, era um time até melhor, nome por nome, do que o atual. E sobre Copa do Brasil, a desculpa dele de que foi no futebol pós-paralisação e etc. não cola, porque, pelo amor de Deus, né? O jogo foi em setembro, o futebol voltou em junho. Se fosse contra o Figueirense na Copa do Brasil, ainda colava, porque foi o primeiro jogo, mas passou do Figueirense de passeio. E foi bem no meio de uma má fase do Fluminense, né? Contra o Sport, o próprio Atlético Goianiense na ida, etc. Não cola tanto, não. E para fechar, o primeiro assunto do programa, que foi o caso Live Sorte. Bem, é um caso mais complexo e que o que o Mário Bittencourt falou, e aí vamos lá, né, explicitando aqui, ele fala na entrevista, tá lá no YouTube salvo, então aqui no YouTube, né, vai lá dar uma olhada se quiser, mas basicamente o que ele fala, tudo que ele fala ali tá nas notas oficiais do Fluminense, tudo. Qual a diferença? É que agora tem uma pessoa se comunicando com o torcedor e não um texto escrito, uma das coisas que eu sempre bato aqui no canal e sempre bato nas minhas redes sociais, que é, o Fluminense esqueceu o seu torcedor normal, ele solta notas oficiais como se todo torcedor lesse nota oficial. Não! Faz diferença ter uma cara aqui falando, mesmo que seja a mesma coisa que a nota oficial está dizendo. Bem, o Mário fala tudo que é. O intermediário era meio estranho na negociação. Ok, concordamos. O Fluminense ganhou mais porque tinha menos intermediários. Isso é um óbvio de negociação e, de fato, concordamos. O tal do intermediário era estranho pra caramba e a confusão é entre dois empresários. Porque a mídia vem em relação ao Fluminense com dois empresários discutindo, o intermediário e o dono da empresa, e o dono da empresa citando o Fluminense. O intermediário nunca citou o Fluminense nesse caso. E aí o caso ganha a mídia, porque citando o Fluminense, o caso ganha uma mídia esportiva que é gigante. Então beleza, quanto tudo isso a gente concorda. O Fluminense só foi envolvido por uma fala de um cara e não tem qualquer prova e etc. Repetindo, concordamos com tudo isso, que seja investigado e que o Fluminense ganhe essas ações na justiça, torço pra isso inclusive. Só que, algumas perguntas que ficaram. Esse jogo foi o maior jogo do Brasil no ano, e vai ser o maior jogo de 2020 no ano aqui no Brasil, 2020 inteiro no futebol brasileiro, foi esse Fla-Flu da final do Carioca, porque as finais de Copa do Brasil, Brasileirão, etc. vão ser no ano que vem, e as outras, no final de Libertadores, etc., pode ser que não sejam entre dois times brasileiros, né? Mas de qualquer forma, provavelmente esse jogo vai fechar o ano sendo o maior jogo do Brasil no ano, esse Fla-Flu. Todo mundo assistiu, só tinha ele acontecendo e etc. Será que o departamento de compliance, que falando genericamente, tá assim, pra quem não conhece, é o famoso departamento de VDM, né, o vai dar merda, tipo assim, o departamento de, opa, peraí, vamos ver se isso daqui não é melhor fazer de outro jeito, que pode ser que dê merda. Será que o compliance não preferia colocar outro patrocínio depois desse enrosco todo? Aí você pode falar, pô, mas não pagando o valor que eles estavam pagando, R$1 milhão. Tá, mas o compliance serve justamente pra isso. Vale a pena a gente ganhar 300 mil a mais aqui do que e não entrar nesse enrosco, numa empresa de sorteio e etc. E outra ainda, não tinha nenhuma outra oferta? Será que essa oferta era tão acima mesmo? Já que tinha um monte de gente querendo patrocinar esse jogo, como eu falei, era o maior jogo do Brasil no ano. Será que o Fluminense não conseguia um anunciante que pagasse bem, que fizesse todo esse acordo, costurado a tempo? Isso tem que ser perguntado ao presidente. Quando vamos perguntar? Não sabemos nem se vamos perguntar. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!